Bom dia, estamos aqui para mais um Café com Cristo e eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 23, que diz assim: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre esse pecado que Paulo fala aqui. Paulo aqui está falando não daquele pecado que a gente comete dia a dia, mas sim do pecado que a gente é separado de Jesus. A gente é separado de Deus. A gente nasce nesse pecado. E somente através de Jesus que a gente pode ser redimido desse pecado. Ali no versículo 24 vai falar que a gente é justificado. A gente é justo para estar diante do Pai, para estar diante de Deus. E a gente obtém a redenção. A redenção aqui é como se a gente fosse sequestrado, e não apenas a questão ali que Jesus pagou aquele alto preço, não apenas que fosse pago esse resgate por nós, mas sim por causa do poder de Jesus. Aqui a palavra também está ligada com o poder de Jesus. É como se a gente fosse sequestrado e o Pai, Jesus Cristo, fosse lá e nos tirasse do cativeiro sem pagar, sem ter que pagar isso, sem ter que pagar esse dinheiro para nós sair do cativeiro. É com o poder dele. E outra questão que eu queria falar também hoje a respeito do pecado é aqueles pecados que a gente comete dia a dia, daquilo que durante a nossa caminhada a gente acaba cometendo. E com o passar do tempo, a gente pode achar ou que aquilo não é nada, ou que aquilo é muito grave. Aquilo que a gente cometeu, a gente não consegue mais redenção do papai, que a gente não consegue mais se chegar junto de Jesus, porque a gente cometeu algo muito grave. E lá em Lucas 7 vai contar a história de uma mulher que ela chegou numa casa de um fariseu e lá ela se jogou aos pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas, ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos, ela ungiu os pés de Jesus com perfume, né? E aquelas pessoas que estavam lá dentro começaram a condenar Jesus e dizer: se esse daí soubesse quem que é essa mulher, ele não deixaria ela tocar os seus pés. Mas aquela mulher tinha pecado muito. Aos olhos humanos ela era uma grande pecadora, mas ela sabia aonde ela tinha perdão dos pecados dela, aonde ela podia chegar lá e deixar para trás aquilo que ela viveu, ela conseguisse chegar diante de Deus. E outra coisa também é que muitas vezes a gente, com o passar dos dias, a gente vai andando e o que a gente vai fazendo, a gente acha que a gente está ficando santo, a gente acha que é melhor que os outros. E eu queria falar de um cara, esse que escreveu a carta de Romanos. Paulo foi um cara que lá em Filipenses, quando ele escreve para os Filipenses, ele diz assim: olha, se alguém pode se vangloriar por quem ele é, sou eu, né? Ele era um judeu irrepreensível, um homem segundo a lei que eles tinham na época era irrepreensível. Até o que ele fez de errado ali, a gente vai ver em Atos, ali quando a morte de Estevão, onde Estevão é apedrejado, que provavelmente eles tenham lançado que eles colocaram as vestes aos pés de Saulo, que ali provavelmente seja de Paulo. Até o que ele fez de errado, ele fez achando que era certo. Ele fez achando, obedecendo o que ele achava certo, que era de Deus. E Paulo ali depois que ele se converte, depois que ele conhece Jesus, que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador dele, ali ele chega à conclusão e ele diz que ele é o pior dos pecadores. É isso que eu queria passar para vocês nessa manhã, que não importa a posição que tu esteja, não importa onde você está, Jesus é a salvação para você. Jesus é o ponto, Jesus é tua âncora, Jesus é o caso onde que teu barco tem que atracar. Se tu não conhece ele, é por meio dele, somente por meio dele, que tu pode se achegar a Deus. Se tu se acha o pior de todos, que tu não tem mais solução, que tu não tem mais volta, Jesus é a solução para você. E se você acha que talvez você não é tão ruim, você deve reconhecer que você é um pecador assim como Paulo, que é o pior dos pecadores, que é somente através de Jesus que a gente obtém as coisas. Deus abençoe, um grande abraço.